Beleza. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Então, na nossa última aula, o que a gente veio assistindo? Né? A gente veio estudando a Guerra Fria, um momento marcado por sérias tensões entre, de um lado, Estados Unidos, do outro lado, União Soviética, capitalismo e socialismo. Duas ideologias que marcaram a divisão do mundo, a polarização do mundo, por isso esse período é chamado de mundo bipolar, né? A polarização do mundo em dois grandes blocos, né? O bloco capitalista e o bloco socialista. Aí a gente viu lá a cortina de ferro, vimos a corrida aeroespacial, vimos a corrida armamentista, né? Vimos também ali os planos econômicos, o plano Marshall, né? A Comecon, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, a OTAN, o Pacto de Varsóvia. Então, a gente, na nossa última aula, nós viemos analisando vários desses momentos marcados por, né, por um conflito, por tensões mesmo. Foram uma série de tensões que marcaram esse período aí, conhecido como Guerra Fria. E aí a gente parou justamente nesse tópico aí, ó, a Guerra das Coreias, na nossa última aula, né? E a gente nem entrou ainda, tá? Só para a gente lembrar. É um momento de conflito ideológico que marcou tensões. Algumas tensões ficaram só no campo, né, ideológico, econômico, político, e outras se envolveram em guerras mesmo, como, por exemplo, né, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, são dois desses momentos que a Guerra Fria vai se desdobrar em um conflito armado propriamente dito, tá? E a gente vai analisar esse conflito aí que é a Guerra das Coreias. Só para lembrar, a Coreia, a península da Coreia, foi palco de disputas em vários momentos. O Japão queria essa península, a China queria essa península, ou seja, em vários momentos da história, houveram conflitos em torno da disputa pela península coreana, tá? E aí, em 1945, na Conferência de Potsdam, decidiu-se dividir a península coreana a partir do paralelo 38, esse paralelo que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui opções de ponteiro. Caneta. Então, a partir do paralelo 38, decidiu-se dividir entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. E em 1949, através da lei fundamental, os países vitoriosos na Segunda Guerra criaram dois países: a República Popular Democrática da Coreia, que de democrático não tem nada, a gente sabe disso, né? Democrática é só no nome, e a República da Coreia. A República Popular, né, Democrática da Coreia, se vocês perceberem, está bem próximo da União Soviética e bem próximo também da China, ou seja, países que são regimes socialistas. Enquanto a República da Coreia, capitalista, está sob forte influência do Japão, que está aqui pertinho, do Japão e também dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América também vão exercer forte influência. E aí, olha que interessante. Duas nações com ideologias diferentes. Coreia do Norte, com a capital em Pyongyang, tá? Socialista. Coreia do Sul, capital Seul, capitalista. Dois países tão próximos, com ideologias tão distintas, é óbvio que não ia dar muito certo, nós vamos ter tiro, porrada e bomba já, nós vamos ter um conflito. E aí, quando é que a guerra começou, professor? Tudo começou em 1950, quando a Coreia do Norte, com o apoio da China e da União Soviética, invadiu a Coreia do Sul. O que a Coreia do Norte queria? Queria unificar a península. Queria fazer com que uma única ideologia fosse dominante em toda a península. E essa ideologia seria o socialismo. E aí a Coreia do Sul contou com o apoio dos Estados Unidos e também das forças da ONU, a Organização das Nações Unidas. E a invasão da Coreia do Norte fez com que o último grande reduto dos sul-coreanos fosse a cidade de Busan. E a partir de Busan em diante, as forças dos Estados Unidos e as forças da ONU empurraram mais uma vez os norte-coreanos de volta além do paralelo 38. Então, a partir de 1950 começa a guerra, quando o sul invadiu o norte, invadiu o sul, e aí os Estados Unidos e as forças da ONU foram enviadas para Busan, e aí eles conseguiram empurrar os norte-coreanos para o norte mais uma vez. E aí, em 1953, foi assinado o armistício de Panmunjom. O armistício, importante, é uma trégua. Armistício não é paz, tá, gente? Não é um tratado de paz. O armistício é uma trégua. Então, Coreia do Norte e Coreia do Sul só deram uma trégua. E eles estão em guerra até hoje.
Então, teoricamente, a qualquer momento, Coreia do Norte e Coreia do Sul podem voltar à guerra, porque a guerra não acabou, porque o armistício de Panmunjom, ele não é um tratado de paz, ele é tão somente uma trégua que os dois países selaram em 1953. Então, guarda com carinho aí no seu coraçãozinho, tá? Importante. Qual é o conflito recente, que é ainda é uma herança da Guerra Fria, em pleno ano de 1920? O conflito na Coreia. O conflito entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é uma herança da Guerra Fria que existe até hoje no mundo, tá? Tudo bem até aí, galera, do conflito? Beleza? Tranquilos? Podemos? Sim. Ok. E aí a gente precisa também entender um momento único também na história da China, que é a Revolução Chinesa. E para a gente entender a Revolução Chinesa, nós temos que entender os dois partidos políticos que disputaram o poder na China naquele momento. De um lado, nós tínhamos o Partido Nacionalista, Capitalista, também chamado de Kuomintang, e do outro lado, nós tínhamos o PCC, o Partido Comunista Chinês. O Kuomintang era liderado pelo militar general Chiang Kai-shek, enquanto o PCC era liderado pelo intelectual Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era um cara que tinha uma oratória excepcional, um devorador dos livros de Karl Marx e Engels, ou seja, ele era o intelectual do partido, né? O Kuomintang, o Partido Nacionalista, estava alinhado aos interesses capitalistas internacionais, aliado aos Estados Unidos, à França, à Inglaterra, enquanto o PCC estava alinhado aos interesses da União Soviética. Então, veja a diferença entre os dois partidos, né? O Kuomintang defendia o desenvolvimento do capitalismo na China, enquanto o PCC, o Partido Comunista Chinês, defendia a Revolução Socialista e a implantação do socialismo na China. Então, ainda em 1949, nós teremos dois grupos políticos, dois partidos políticos que vão disputar o poder na China, né? E tudo começou entre 1934 e 1936, quando Mao Tse-tung, líder intelectual do movimento, começou uma grande marcha, uma grande caminhada por mais de 10 mil quilômetros, movimentando os camponeses na China, porque eram milhares de camponeses, a China era o país mais populoso do mundo na época, e até hoje é, né? Então, milhares de camponeses começaram a seguir Mao Tse-tung. Eram as chamadas colunas camponesas, que passaram a seguir Mao Tse-tung. Como eu disse para vocês, Mao Tse-tung tinha uma oratória impecável. De 10 palavras que ele te dizia, ele te convencia de 15, né? Mao Tse-tung, além de ter uma excelente oratória, ele era o cara que devorou Karl Marx e Engels. Por quê? Porque a maioria dos camponeses, eles são analfabetos. Eles nunca leram Karl Marx e Engels, não entendiam o que é mais-valia, luta de classes, dialética, não entendia nada disso, não. Quem é que entendia? O Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung é o cara que é, digamos assim, o intelectual orgânico. O intelectual orgânico é aquele que convence as massas, que convence a população. Então, em torno da ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, com a distribuição de terras, com a justiça social, Mao Tse-tung conseguiu o apoio de milhares de camponeses que se tornaram as chamadas colunas camponesas. Porém, em 1937, o Japão invadiu a China. O Japão queria Manchúria e queria a Península Coreana também. E aí os chineses, eles esqueceram as diferenças ideológicas e os dois partidos, capitalistas e socialistas, se uniram para expulsar o inimigo em comum, que era o Japão. Então, no momento que o Japão invade a China, em 1937, o Partido Capitalista e o Partido Socialista Chinês, eles se uniram para expulsar os japoneses. E aí, à medida que as colunas camponesas iam libertando a China das amarras dos japoneses, o Mao Tse-tung e as colunas camponesas, o Mao Tse-tung principalmente, era visto como o libertador. E à medida que ele ia libertando os territórios, ele ia fazendo reforma agrária. E aí ele foi expandindo, conquistando vários territórios até a capital, Pequim. E quando as colunas camponesas invadiram a capital, Pequim, em 1949, os capitalistas, liderados por Chiang Kai-shek, não tinham como enfrentar o grande número de homens e mulheres camponesas, e aí eles fugiram para a ilha de Formosa, que hoje é atual Taiwan, né? E aí, lá em Pequim, o Mao Tse-tung proclamou a República Popular da China.
E aí os capitalistas tiveram que se refugiar na ilha de Formosa, enquanto a China vivenciou o início de uma revolução socialista que se tornaria um regime totalitário de extrema esquerda. Assim como o stalinismo, o maoísmo, como ficou conhecido, né, o regime fundamentalista, totalitarista de Mao Tse-tung, marcou ali um período da história da China com intensa censura, repressão, violência, perseguição política. Milhares de pessoas que eram opositores ao regime foram mandados para campos de trabalho forçado na China, que existem até hoje, inclusive, ou seja, foi uma verdadeira tragédia, né? Mas, segundo Mao Tse-tung, era para o bem da sociedade, né? Para o bem da classe trabalhadora, que toda aquela atrocidade estava sendo cometida, né? E a China, vocês sabem, ela é um país supostamente socialista até hoje, né? Na verdade, a China hoje é um socialismo de mercado. No aspecto político é socialista, mas na economia é tão capitalista quanto os Estados Unidos é capitalista, né? Desde 2010, a China cresce avassaladoramente. Em 2010, ela cresceu 10% ao ano, se tornando, a partir de 2010, a segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, né? E importante, a expectativa é que a China iria superar os Estados Unidos ainda ali por volta de 2035. Só que com a pandemia, com todos os acontecimentos recentes, a China está se recuperando muito rapidamente, não só porque já está vacinando a sua população, mas também porque a sua economia é uma máquina de produção monstruosa, né? Então, os chineses, muito provavelmente, nos próximos 2 a 5 anos, vão superar a economia norte-americana, tá? Aguardem a nota aí que eu estou dizendo para vocês, tá? Tudo bem, pessoal, antes da gente entrar na guerra do Vietnã? Beleza? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Guerra do Vietnã, um dos conflitos mais importantes desse contexto da Guerra Fria, galera, tá? E por que ele é um dos mais importantes? Porque ele mudou o cenário do conflito da Guerra Fria a nível principalmente americano, porque os Estados Unidos foram derrotados nesse conflito, né? Então, para a gente entender o que foi a Guerra do Vietnã, a gente tem que voltar um pouquinho na história da chamada Península da Indochina, que era uma ex-colônia francesa, que em 1954, no Acordo de Genebra, conquistou sua independência. E aí surgiram 4 países nessa península: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Então, esses 4 países configuravam a chamada Península da Indochina, que era uma ex-colônia francesa. E a França, então, reconheceu a independência dessa península ali no Acordo de Genebra, em 1954. E aí, o que ficou decidido a partir do momento que surgiram esses 4 países? O Vietnã do Norte, mais próximo da China, ele adotou o regime socialista, ideologia socialista, forma de governo socialismo, enquanto o Vietnã do Sul adotou o modelo capitalista. Então, os 2 Vietnãs se dividiram entre 2 ideologias, socialista e capitalista. Norte socialista, sul capitalista. E no norte, formou-se um grupo paramilitar, a chamada Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, os também chamados de Vietcongs, que, por exemplo, alistava mulheres, crianças, né, colocava armas nas mãos de crianças para lutar pela libertação do Vietnã do Sul. Porque, segundo o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul estava preso às amarras do capitalismo, então o Vietnã do Sul tinha que ser libertado, né? E aí o Vietnã do Norte defendia a unificação entre os 2 Vietnãs, construindo, assim, um único país, Vietnã, socialista, né? E aí, basicamente, quais são as causas da Guerra do Vietnã? A divergência política e ideológica entre Vietnã do Norte, socialista, e Vietnã do Sul, capitalista. E a guerra começou quando? Em 1959, quando os Vietcongs, apoiados pela União Soviética e apoiados pela China, eles atacaram uma base norte-americana no Vietnã do Sul. E aí começou a guerra, né? A guerra que os Estados Unidos, em 1961, se colocou em favor do Vietnã do Sul. E aí, em 1965, então, o presidente Lyndon Johnson enviou os famosos Buenas Verdes, os jovens norte-americanos, para combater na guerra, né? E foi um verdadeiro massacre. Primeiro porque devido às dificuldades naturais. O Vietnã está numa região tropical.
E a floresta do Vietnã, gente, é uma floresta densa, úmida, fechada, água o tempo todo, água, água para tudo quanto é lado. E os norte-americanos lutavam com os rifles M16 e M14, que não podiam ver água. Se visse água, já era, não atirava, não se via nem como porrete. Enquanto os norte-vietnamitas, os vietcongs, foram armados com os famosos rifles AK-47 soviéticos, que eram armas que atiravam até debaixo d'água. O AK-47 era uma arma tão eficiente em regiões úmidas e molhadas, que era uma arma que atirava, inclusive, debaixo d'água. Então, enquanto os vietcongs estavam muito bem armados, conheciam o território, conheciam a natureza, o terreno, conheciam a floresta, os norte-americanos não conheciam. E foi um verdadeiro massacre. As tropas americanas foram sofrendo derrotas atrás de derrotas, tá? Ao ponto do presidente John Kennedy apelar para o nacionalismo dos jovens norte-americanos. Uma frase de John Kennedy que ficou famosa: não pergunte o que o país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo país, né? E aí esse jovem, belo norte-americano de olhos claros que vocês estão vendo aqui, deixa eu voltar aqui de novo, ele traz em seu capacete War is Hell, né? Ou seja, a guerra é o inferno. E realmente foi um inferno para os norte-americanos que não conheciam a floresta, né, vietnamita, a floresta do Vietnã, densa, fechada, latifoliada, úmida. E é interessante que mesmo muito úmida, o calor é tão intenso que os soldados eles desidratam rapidamente. Se não consumirem água, o máximo possível de água, eles podem morrer de desidratação, né? E foi uma verdadeira barbárie. Principalmente porque os norte-vietnamitas, os vietcongs, conheciam a floresta como ninguém. Então eles conheciam a floresta, escavavam túneis subterrâneos, quilômetros de túneis subterrâneos para pegar os norte-americanos de surpresa, encheram a floresta de armadilhas e era derrota atrás de derrota. Os norte-americanos sofriam derrotas atrás de derrotas. Percebendo que poderiam ser derrotados, os norte-americanos resolveram usar armas químicas, como, por exemplo, o gás napalm e o agente laranja, tá? Que são armas químicas terríveis nos campos de batalha e que hoje são proibidas, tá? São proibidas por acordo internacional, tanto o agente laranja quanto o gás napalm. O que é o gás napalm? Ele é uma gasolina de alta octanagem, ou seja, que entra em combustão facilmente, com uma seiva de palmeira, por isso gás napalm. E quando ele entra em contato com o ar, ele simplesmente entra em combustão e você não vê fogo, você não vê a chama. Ele simplesmente queima sem você ver as chamas. E aí ficou muito famosa a foto, né, de Kim Phuc, em junho de 1972, quando ela fugindo desesperadamente do seu vilarejo, que foi atacado por gás napalm, e aí ela começou a queimar o corpo, né, e ela, para se livrar das chamas, ela tirou a própria roupa. Então a jovem Kim Phuc, que na época tinha 8 anos de idade, se eu não me engano, tá, ela corre desesperada do seu vilarejo, que acabou de ser atacado por gás napalm. O agente laranja, ele é um produto químico que, quando dispersado sobre as plantas, ele imediatamente mata a planta. Que questão de minutos, as folhas da planta caem todas. Elas murcham, secam e caem. E como o inimigo se esconde embaixo das copas das árvores, o agente laranja era usado para limpar as áreas, para poder ver o inimigo, né? E também é um produto químico extremamente perigoso. Pode causar câncer, né? Se você entrar em contato direto com o agente laranja, né? Você morre por asfixia, ou seja, é uma arma química também muito poderosa, muito tóxica. E aí, frente às sucessivas derrotas e a pressão da opinião pública, e é uma guerra como nenhuma outra guerra na história, que foi tão bem documentada, e praticamente em tempo real no Ocidente se sabia o que estava acontecendo na guerra, graças ao jornalismo militar, e aí era uma guerra que o mundo conhecia os horrores, que essa foto aí viajou o mundo, e aí, gente, não teve como. Pressões da opinião pública, movimento hippie, tá? O movimento hippie pregando o amor, a paz, em festivais de música, pressionaram o governo americano, e aí Richard Nixon, em 1973, não teve outra alternativa a não ser assinar a rendição e a retirada das tropas do Vietnã. E com a retirada das tropas do Vietnã, automaticamente o Vietnã do Norte venceu o Sul e houve a unificação entre os dois Vietnãs. E não sei se vocês sabem, mas hoje o Vietnã ainda é um país socialista, né?
E é um país socialista democrático, tá? Que pouca gente sabe, mas hoje o Vietnã não só é socialista, como é democrático, e modelo educacional, saúde, é um país que ali na Ásia, né, na parte da Ásia ali, ele se desenvolve rapidamente. E é o segundo maior produtor, se eu não me engano, de café, perdendo apenas para o Brasil. Olha que doideira isso. Vietnã, gente, Vietnã. Tudo bem, gente? Perguntas? O professor não tem nada a ver tipo, com a China e a Coreia, mas por que os coreanos não gostam dos japoneses? Então, historicamente falando, o Japão tentou tomar a Península Coreana por 3 vezes. Tá? Foram 3 guerras, 3 conflitos que os japoneses tentaram tomar a Península Coreana. E teve um momento, que foi o contexto da Segunda Guerra, que os japoneses usaram coreanos para fazer experimentos. De tão bárbaro que foi a ação japonesa naquela região. Não só coreanos, como também chineses também. E aí, desde então, os coreanos, norte-coreanos, eles nutrem um certo ódio contra o Japão. A Coreia do Sul, não. A Coreia do Sul é super aliada aos japoneses, tem boas relações econômicas. Os japoneses, por diversas vezes, já se colocaram a proteção a favor dos sul-coreanos. Então, a Coreia do Sul não, mas a Coreia do Norte guarda esse rancor, né? Tudo bem? Tudo sim, obrigada. E beleza, galera? Bom, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a desagregação do bloco socialista, como que o muro de Berlim vai ruir, a União Soviética vai deixar de existir e a Guerra Fria vai chegar ao fim, tá? E aí, como que tudo começou? Começou com a morte de Joseph Stalin. Em 1953, Joseph Stalin começa a passar mal em uma manhã. O Kremlin demora a chamar o médico demorou 12 horas para chegar. Na verdade, foi de propósito isso, tá? Eles queriam que o Stalin morresse. E até hoje há uma tese de que, na verdade, o alto comando do Partido Socialista Soviético, ele teria envenenado o Joseph Stalin. E a demora em chamar o médico foi justamente para isso. Claro que isso são os bastidores da história que dizem, né? Faltam documentos históricos para comprovar. E com a morte de Joseph Stalin, quem assumiu o poder foi Nikita Khrushchev. Foi o Nikita Khrushchev que teve aquele conflito, aquele momento de tensão na crise dos mísseis em 1962, tá, gente? Foi ele e John Kennedy que trocavam, né, conversas pelo famoso telefone vermelho, que ligava o Kremlin, em Moscou, à Casa Branca, em Washington, né? E aí, o que eles defendiam, né? Para vocês terem uma ideia, o Nikita Khrushchev, em 1959, ele viajou para os Estados Unidos. Não só viajou para os Estados Unidos, como apertou a mão de John Kennedy, com a seguinte proposta, a proposta de coexistência pacífica. E também o Nikita Khrushchev, ele se comprometeu com a desestalinização, ou seja, acabar com os campos de concentração de Joseph Stalin, acabar com aquele regime autoritário, de censura, de repressão, que era o regime stalinista. E aí, quando Joseph Stalin morre e que Nikita Khrushchev se compromete com a coexistência pacífica, a China, a Iugoslávia e a Albânia se demonstraram extremamente descontentes e romperam com a União Soviética. Foi nesse momento aí que Iugoslávia, Albânia e a China, só lembrando, né, a Iugoslávia e a Albânia eram os 2 únicos países que estavam do outro lado da famosa cortina de ferro, né? Mas foi importante, um importante passo dado para o fim do regime stalinista, para o início da fragmentação da União Soviética. Agora, o homem responsável, né, pela crise da União Soviética seria nada mais nada menos do que Mikhail Gorbachev. A gente vai chegar nele ainda, tá? Então, professor, quais seriam as causas do fim da União Soviética? Primeiro, o socialismo não cumpriu o que prometeu. Prometeu uma sociedade mais justa e igualitária, pelo contrário, perseguiu, censurou e matou. A União Soviética era um grande caldeirão étnico, então ficava muito difícil controlar tantos grupos culturais étnicos ao mesmo tempo. Fora que o país gastava mais com guerras, com bombas atômicas, com a corrida espacial, do que com alimentos. E aí, então a população vivia sofrendo com crise de abastecimento, enquanto o país gastava com bombas e com tecnologia aeroespacial. Então essas questões foram enfraquecendo o regime, desgastando o regime, a oposição crescendo, até que o governo de Mikhail Gorbachev, em 1985, lançou 2 audaciosos planos políticos,
a chamada glasnost e a chamada perestroika. Glasnost significa transparência, significa o fim da censura e o início da abertura política no país. E perestroika significa reconstruir, reconstrução. Significa a abertura econômica ao capital estrangeiro. E aí, em 1991, a União Soviética propôs a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que não é um país, tá, gente? A CEI é um órgão de cooperação econômica, não é um país, não é uma nação, tá? E, finalmente, no Natal de 1991, 25 de dezembro de 1991, o Mikhail Gorbachev sentou o dedo na caneta e acabou com a União Soviética, surgindo a Rússia. A Rússia, na verdade, volta a existir em 1991. E aí, o que é importante para vocês aí, galera? Com o fim da União Soviética, em 1991, eu tenho também o fim da Guerra Fria. Porque não existe mais o tal país socialista. Ele deixou de existir. O grande inimigo dos Estados Unidos deixa de existir. Professor, mas eu já li em alguns livros que o fim da Guerra Fria é com a queda do Muro de Berlim. Sim, existe a tese defendida pela geografia, os geógrafos defendem essa tese, de que a Guerra Fria, de fato, acaba com a queda do Muro de Berlim. Quando o Muro de Berlim cai, em 1989, aí sim a gente pode falar de fim da Guerra Fria. Mas, para a historiografia, o fim oficial da Guerra Fria é com a queda da União Soviética em 1991. Então, para a geografia, é 1991. Já para a geografia, é 1989. Quem é que está certo, quem é que está errado, professor? Todos estamos certos, né? A geografia, só lembrando, ela observa os acontecimentos com um olhar de geopolítico, enquanto a história analisa com historicidade. Então, se cair uma questão de geografia sobre Guerra Fria, sobre queda do Muro de Berlim, 1989 é o fim da Guerra Fria. Agora, se cair uma questão de história, 1991 é o fim da Guerra Fria. Tá bem? Bom, e por que o Muro de Berlim caiu, professor? Pelas mesmas razões, praticamente, que levaram ao fim da União Soviética. A crise do sistema socialista no leste europeu. Tudo era melhor no capitalismo, do lado capitalista, as melhores empresas, melhores indústrias, melhores salários, melhores escolas, hospitais, ou seja, tudo era melhor no lado capitalista. Enquanto o socialismo era só repressão, violência, perseguição política, censura, repressão, ou seja, as pessoas não iam aguentar. Por mais que você pressione as pessoas, censure, reprime, no momento elas não vão, o regime vai ficar insustentável. Então, sob pressão ocidental, no dia 9 de novembro de 1989, era por volta de 3 horas da tarde, um emissário, na verdade, um representante do governo da Berlim Oriental, ou seja, socialista, foi até a rádio e falou que, em alguns pontos do muro, eles iam abrir para analisar passaportes, para ver a possibilidade das pessoas transitarem de um lado do outro. Em nenhum momento ele disse, vamos derrubar o Muro de Berlim. O que ele disse foi que, em alguns pontos, abriria-se a possibilidade para análise de passaporte, para que pessoas pudessem visitar os seus parentes de um lado e do outro. Porque o muro dividiu os parentes, dividiu famílias e tudo mais. Só que a notícia propagada pela rádio local da Berlim Oriental chegou na Berlim Ocidental. E a Berlim Ocidental, as rádios da Berlim Ocidental, mudaram a história da frase do representante da Berlim Oriental, dizendo que o muro ia ser derrubado. As pessoas saíram às ruas e foram em direção aos muros. E como as rádios transmitiam de um lado e do outro, as pessoas da Berlim Oriental também foram em direção aos muros. E era tanta gente, que os militares não tiveram coragem, os militares que faziam a segurança do muro, não tiveram coragem de atirar naquelas milhares de pessoas. Pelo contrário, baixaram as armas e começaram a fazer pressão para que o muro realmente caísse. E aí, no dia 9 de novembro de 1989, era a noite, quando as primeiras marretadas no muro foram dadas. E na manhã do dia 10 de novembro, vários trechos do muro já estavam no chão e havia ali caído o Muro de Berlim em 1989. E, só lembrando, o Muro de Berlim, ele significa a divisão do mundo em 2 blocos, o capitalismo e o socialismo. Ele é a personificação em forma de concreto armado da Guerra Fria. Tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas?
Tudo bem, galera? Tranquilo, professor. Ok. E aí a gente vai, para nós fecharmos a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos e a descolonização da África e da Ásia, tudo bem? Bom, vamos começar com os Estados Unidos no século XX, tá? Os Estados Unidos no século XX ficaram marcados por alguns escândalos de corrupção, marcados por alguns escândalos políticos e também por intensa perseguição política, principalmente entre os anos de 1950 a 1957, com o chamado macartismo, tá? Uma política anticomunista, chamada de caça às bruxas, que perseguiu atores de Hollywood, perseguiu, por exemplo, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi acusado de ser socialista e foi proibido de gravar nos Estados Unidos. Charlie Chaplin é o cara do filme, né, Tempos Modernos, que faz uma crítica à Revolução Industrial, né? Charlie Chaplin foi perseguido e proibido de gravar nos Estados Unidos. E também o casal Ethel e Julius Rosenberg, que foram acusados de vender esses segredos da bomba de hidrogênio para a União Soviética. Isso nunca foi comprovado. Pelo contrário, sempre ficou uma dúvida, pairou uma dúvida. Vários cientistas pediram perdão ao casal, que eram 2 cientistas, né, um casal de cientistas, e acabou no final que eles foram executados, acusados de venderem segredos de Estado dos Estados Unidos para a União Soviética. Mas, repito, nunca ficou de fato provado que eles realmente tinham vendido os segredos da bomba de hidrogênio para a União Soviética, tá? Então, esse período de 50 a 57 ficou conhecido como período do macartismo. Essa política anticomunista foi idealizada pelo então senador Joseph McCarthy. Daí o nome da política, macartismo. Joseph McCarthy, ele concebia o socialismo, o comunismo como inimigo do Estado. Daí a sua intensa perseguição política aos comunistas nos Estados Unidos, tá? E é também um momento marcado pela luta pelos direitos civis aos negros norte-americanos. O que são os direitos civis, pessoal, né? Nós vimos lá na nossa aula de iluminismo um cara chamado John Locke. John Locke defendia que todos nós somos portadores de direitos naturais. Nós nascemos e é inato a nós, é um direito da nossa natureza, direitos como liberdade, igualdade, fraternidade, direito à propriedade privada. E todas as vezes que o direito natural é entregue ao Estado, esse direito antinatural se torna um direito civil. E os negros norte-americanos, desde a abolição da escravatura nos Estados Unidos, em 1863, lutavam pelos direitos civis, e eles não tinham direitos civis. E isso só foi conquistado em 1964, olha isso. Só no século XX, na década de 60, é que os direitos civis nos Estados Unidos foram conquistados pelos negros, né? E aí nós tínhamos 2 movimentos de direitos civis dos negros norte-americanos. Um movimento pacifista e um movimento violento. O movimento pacifista era liderado pelo pastor Martin Luther King. Martin Luther King ficou famoso pelo seu famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho. De frente ao Memorial Lincoln, em Washington, nos Estados Unidos, o Martin Luther King, que é um pastor, né, ele defendia que a união entre negros e brancos nos Estados Unidos, a não violência, o amor ao próximo. Ele defendia que negros e brancos dos Estados Unidos deveriam se unir para construir uma grande nação próspera. E aí a famosa frase dele, o discurso dele no Memorial Lincoln, I have a dream, eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados não pela cor da sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. Olha que forte isso, né? E também o John Kennedy. O John Kennedy, então presidente americano, que foi assassinado em 1963, né? Também defendia a igualdade social e política entre brancos e negros nos Estados Unidos. Só que o John Kennedy enfrentava o Congresso. Enquanto Martin Luther King tentava pacificar a sociedade, o John Kennedy enfrentava o Congresso para aprovar a lei dos direitos civis aos negros norte-americanos. John Kennedy precisou ser assassinado, o Martin Luther King assassinado, para aí, então, né, alguma coisa ser feita nos Estados Unidos, né? E o outro movimento era um movimento violento, liderado por Malcolm X, que discordava de Martin Luther King. O Malcolm X, ou Malcolm X, tá? Pode ser pronunciado dessa forma também. Ele defendia 2 estados, 2 países, um estado americano negro e um estado americano branco. Porque, segundo ele, era impossível que negros e brancos coexistissem dentro de um mesmo país. E aí ele defendia a criação de um estado norte-americano só para os negros. E também os chamados Panteras Negras, que era um movimento jovem
de jovens idealistas que, com o punho cerrado, com jaquetas pretas, boinas pretas, enfrentavam a polícia, enfrentavam grupos de supremacia racial branca, como a Ku Klux Klan, os Cavaleiros da Camélia Branca, e enfrentavam de maneira violenta mesmo, de pancadaria, de tiroteio, era algo excepcionalmente violento como os Panteras Negras agiam. E aí uma frase muito famosa de Martin Luther King: não se deve confundir a reação do agredido com a violência do agressor. Então, por que os Panteras Negras e Malcolm X defendiam a violência? Porque eles já haviam sido violentados. Eles vinham há anos sendo violentados por grupos de supremacia branca, por grupos políticos, por grupos, né, como a Ku Klux Klan, e assim eles defendiam a violência para combater outra violência. Tá? Então, são esses dois movimentos aí que, em 1964, vão conquistar os direitos civis aos negros americanos. Tá? Então, em 1964, será garantido os direitos civis aos negros americanos, uma conquista significativa para a história norte-americana, que, inclusive, não sei se vocês perceberam, nas últimas eleições agora, quem venceu as eleições para o Biden foram os negros. No momento que os negros foram às urnas nos Estados Unidos, eles venceram as eleições. Venceram na época de Barack Obama e venceram agora também, tirando Trump. Tá? Vamos lá, pessoal. Perguntas? Dúvidas? Mas por que o John Kennedy não concretizou isso? Eu não entendi essa parte. Então, porque o presidente sozinho nos Estados Unidos, ele não consegue aprovar uma lei, né? Ele precisa do apoio do Congresso. Só que o Congresso americano, na época, ele era contra os direitos civis aos negros. E o John Kennedy era favorável, ele lutava pelos direitos civis aos negros. Então, o John Kennedy era a favor, mas tinha que convencer o Congresso americano, que é o equivalente à Câmara dos Deputados e à Câmara do Senado, né? É o Congresso americano. Tudo bem? Você acha que o John Kennedy foi morto por isso? Ah, não. A John Kennedy foi morto pelo seu combate à máfia. Tá? A CIA sabe disso já. O John Kennedy foi assassinado pelo seu duro combate à máfia. O John Kennedy combateu muito a máfia. E durante o seu governo, os mafiosos foram duramente reprimidos, presos, tudo com o aval dele. Então, foi por isso que ele foi assassinado. Mas não teve nada a ver com o comunismo, não foi um atentado da União Soviética, foi nada disso, nem um atentado de grupos de supremacias brancos, tá? A máfia norte-americana que assassinou John Kennedy, mandou assassinar John Kennedy, né? Tudo bem, galera? Beleza? Podemos continuar? E aí a gente vai falar de alguns escândalos, de escândalos envolvendo alguns presidentes, como, por exemplo, o escândalo Watergate. Tá? O Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, em 1970, se envolveu no escândalo político de escutas, de espionagem do Partido Democrata. Ele, que era do Partido Republicano, ele plantou escutas na sede do Partido Democrata. Essas escutas foram identificadas, percebidas, e descobriram que quem foi o mandante de plantar escutas na sede do Partido Democrata foi o então presidente Richard Nixon. E aí o que aconteceu? Em 1974, abriu-se um processo de impeachment, tá? E aí na véspera de ser impeachmentado, o Richard Nixon renunciou. Foi o único presidente na história americana a renunciar ao seu cargo. E o único que seria impeachmentado. Porque nós sabemos que ao longo da história dos Estados Unidos, Bill Clinton sofreu o processo de impeachment com aquele escândalo envolvendo a sua secretária, Monica Lewinsky, né, que ele teve relações sexuais com a Monica Lewinsky. Foi uma traição, ele traiu a esposa com uma secretária, ainda quanto presidente, e também o famoso escândalo, e mais recentemente, o Donald Trump. O Donald Trump também sofreu um processo de impeachment, só que não passou nem na Câmara dos Deputados. Agora, o Richard Nixon não. Foi até o final, passou pelo Congresso, passou pela Câmara dos Deputados, pela Câmara do Senado. O ritual de impeachment nos Estados Unidos é muito parecido com o nosso, o do Brasil, né? Passou pela Câmara dos Deputados, passou pela Câmara do Senado, no dia da votação ele renunciou. Porque se ele não renunciasse, ele poderia ser impeachmentado e perder os direitos políticos. E aí, com a renúncia, ele, Richard Nixon, se tornava o primeiro presidente norte-americano a renunciar o seu governo, né? E também outro escândalo muito famoso é o escândalo Irã-Contras, que envolveu então o presidente Ronald Reagan, em 1986.
A CIA, supostamente com a aval de Ronald Reagan, facilitou o tráfico de armas para o Irã e para a Nicarágua, que estava proibido por acordos internacionais. Então, havia acordos internacionais que proibia a venda de armas para o Irã e para a Nicarágua. Só que os Estados Unidos, na verdade, o chefe da CIA usou duas justificativas. As armas para o Irã eram em troca de reféns. Reféns norte-americanos que estavam prisioneiros no Irã por mais de 400 dias, 444 dias. Então, o Irã, para trocar os reféns, trocou por armas. E na Nicarágua, na verdade, as armas foram cedidas para os Contras, que era um grupo paramilitar que lutava contra a Revolução Sandinista na Nicarágua, que é uma outra história, uma história local específica da Nicarágua. E aí, tanto o Irã quanto a Nicarágua receberam armas da CIA. E aí foi organizada uma comissão, chamada Comissão Tower, que era feita por 2 representantes do Partido Republicano e 2 representantes do Partido Democrata, e quando no final das investigações eles nunca chegaram à conclusão de que Ronald Reagan sabia o que tinha dado o aval, então eles não chegaram a uma conclusão. O então chefe da CIA caiu, foi demitido, né, perdeu o seu posto, e quase 15 anos depois ele escreveu um livro, dizendo que não só Ronald Reagan sabia, como Ronald Reagan tinha dado um tapinha nas costas dele e teria dito, ó, estamos juntos até o fim. Só que quando o bicho pegou, quem é que perdeu a cabeça? Só o chefe da CIA. Ronald Reagan tirou a bunda dele da reta, né? Foi mais um escândalo envolvendo os Estados Unidos, o famoso escândalo Irã-Contras, né? E aí a gente vai entrar agora na descolonização da África e da Ásia. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, galera? Tudo bem? Professor, isso que estava acontecendo na Nicarágua era, era uma revolução socialista também? Era uma revolução socialista liderada por Sandino, e aí, para combater a revolução socialista lá na Nicarágua, a CIA vendeu armas para os Contras, que era um grupo de direita que lutava contra as ideias socialistas na Nicarágua. Então, a CIA facilitou a venda de armas para a Nicarágua, né? Com o aval do Ronald Reagan, né? Tudo bem? Essa matéria cai no Enem, aprofundando? Cai, sim. É a parte do Enem que trata da história contemporânea, né? História norte-americana contemporânea. E como a gente vira e mexe o Enem, né? Principalmente o atual governo, né? É um verdadeiro puxa-saco dos Estados Unidos, né? Muito provavelmente alguma questão envolvendo os Estados Unidos possa vir, tá? Então fiquem atentos aí à história dos Estados Unidos, né? Um pouquinho sobre a Guerra de Secessão, tudo que a gente já estudou, né? Por isso que eu dei uma atenção especial a esses últimos acontecimentos do século XX, né? Porque a probabilidade de cair é muito grande, né? Principalmente por causa do atual governo. Beleza, galera? Podemos continuar? E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a descolonização da África e da Ásia, tá? Para a gente fechar o nosso conteúdo de história. E aí, a descolonização da África e da Ásia, ela não foi um processo homogêneo. Ela foi um processo que dividiu em 2 vertentes. Uma vertente pacífica e uma vertente mais violenta, com guerras civis, com genocídios, com muita violência mesmo, tá? Então, aquela via pacífica, basicamente, foi realizada de maneira gradual, lenta, progressiva, pelos próprios países europeus, pelas próprias metrópoles, com a concessão gradativa de autonomia para esses países africanos. E, consequentemente, esses países europeus continuaram exercendo controle econômico sobre esses países, com grandes empresas, multinacionais, explorando a riqueza. Era independente, mas as riquezas continuavam sendo exploradas, gerando, então, um novo tipo de dependência, uma dependência mais, digamos assim, econômica. Já os países que optaram pela via violenta, por guerras civis, por genocídios, né, basicamente contou com apoio, de um lado, pela União Soviética, do outro, pelos Estados Unidos, em um contexto de Guerra Fria, em que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos queriam alargar, expandir o capitalismo e o socialismo para a África. E, consequentemente, esses países que conquistaram essa independência, conquistaram sua independência de maneira mais autônoma, independente, política e economicamente. Então, os países que foram pela via pacífica se tornaram mais dependentes, enquanto os países que se lançaram na via violenta se tornaram países mais independentes, mais autônomos. Agora, que importante, os países que optaram pela via violenta, Somália, Uganda, né, Etiópia, né, por exemplo,
vivem uma miséria, uma pobreza dramática, galera, né? Infelizmente, esses países afundaram em guerras civis, epidemias de doenças como a AIDS, a varíola, mais recentemente em 2013, né, o ebola, e foi uma tragédia na África, no continente africano. Hoje, por exemplo, a gente não sabe os reais números da África, de quantas pessoas estão morrendo na África de Covid, mas provavelmente está sendo igualmente uma tragédia no continente africano o número de mortes pela doença, pela Covid-19, tá? E por quê, professor? Porque não tem assistencialismo de hospitais, médicos suficiente para todo mundo. Então, uma doença como a Covid bate um pequeno vilarejo, mata dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né? Então, hoje a gente não sabe ao certo, porque não há controle, esses países são muito pobres, a gente não tem certeza ao certo do número real de mortes no continente africano. Provavelmente são milhões de mortes, tá? Provavelmente. E aí, dois casos especiais são importantes para nós, né? O da China e da África do Sul, da Índia e da África do Sul. A gente vai dar uma atenção especial porque são os dois mais cobrados no Enem, tá? Basicamente, quais foram os 4 fatores decisivos para o processo de independência da África e da Ásia? Primeiro, o enfraquecimento da Europa, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. As metrópoles se enfraqueceram depois da Segunda Guerra e não puderam manter o mesmo controle que tinham antes da guerra. A Guerra Fria, que forçou a influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética nesses processos de independência. A própria contradição que foi a exploração metropolitana, porque muitas dessas colônias africanas lutaram ao lado de suas metrópoles na Segunda Guerra. Muitas colônias africanas lutaram do lado da Alemanha, do lado da França, da Inglaterra, e a guerra acabou, eles continuaram sendo colônias. E também, é claro, a criação da ONU. A ONU foi criada em 1949, através da Carta de São Francisco, assinada por 50 países, e dentre as cláusulas da Carta de São Francisco, estava lá bem claro, né, que os países se comprometiam a reconhecer a autonomia e a soberania dos povos. Só que os mesmos países que se assinaram o documento e se comprometiam a reconhecer a soberania e independência dos povos, não reconheciam a independência dos países africanos. E aí, a criação da ONU, a própria ONU começou a pressionar pelo fim da colonização, pela descolonização da África e da Ásia. E aí, 3 conferências são importantes para nós. A Conferência de Genebra, em que a França reconheceu a independência da Indochina, a Península Indochina, que a gente acabou de estudar, né, Laos, Camboja, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. A Conferência de Bandung, em que, na Indonésia, 29 países asiáticos e africanos se reuniram e conquistaram sua independência em 1955. E em 1960, através da Conferência de Bruxelas, Bélgica concedeu a independência ao Congo, a República do Congo. E aí, a partir daí, vários outros países africanos e asiáticos conquistaram sua independência, tá? 2 casos são importantes para nós. Da África do Sul, com Nelson Mandela. Nelson Mandela governou a África do Sul de 1994 até 1999. Ele foi o grande herói na luta contra o apartheid, o regime segregacionista que dividiu a sociedade sul-africana, né? A África do Sul era uma colônia inglesa que, entre 1948 e 1994, implementou o chamado apartheid. Apartheid era uma lei. Apartheid é uma palavra em africanês que significa separar, segregar, dividir. E a África do Sul era separada, dividida entre negros e brancos. Existiam hospitais para negros, hospitais para brancos, escolas para negros, escolas para brancos, ônibus para negros e ônibus para brancos. E sempre as melhores condições eram para os brancos e as piores condições eram para os negros. Sempre era assim. Você tem uma ideia, existia nas repartições públicas bebedouros para os brancos, white persons, e bebedouros para negro, color persons. Não se chamava as pessoas de negros, se chamava as pessoas de cor, tá? Era assim como os negros eram chamados na África do Sul. Então, era uma sociedade segregada, dividida, desde 1948. E aí, em 1994, com as eleições livres, Nelson Mandela pôs fim ao apartheid. E só lembrando, galera, Nelson Mandela passou 23 anos preso, justamente lutando contra esse regime, por lutar contra esse regime. E Nelson Mandela fez uma coisa que eu, particularmente, eu não sei se eu conseguiria fazer. No dia do seu jantar de posse, como presidente eleito da África do Sul, ele trouxe à mesa de jantar
do seu lado esquerdo, do seu lado direito, os dois carcereiros que durante anos o torturaram na prisão da África do Sul. Então, olha isso, os dois carcereiros brancos, ele colocou um do lado e um do outro. Pegou nas mãos de ambos, mostrando que ele era um presidente que ia unir a nação, independente de negros e brancos. Nelson Mandela, eu sempre digo que foi talvez o último grande homem, tá, da história da humanidade, tenha sido Nelson Mandela. Eu, particularmente, não sei se eu conseguiria trazer à mesa do meu jantar de posse, tá, os dois homens que durante anos me espancaram e me bateram dentro de uma prisão, tá? Os homens brancos, né? Ou seja, Nelson Mandela realmente deve ser reconhecido, ele é um herói mundial, não só para a África do Sul, tá? Bom, e também outro caso muito famoso é o caso asiático, da Índia, tá? O caso da Índia, a Índia era uma colônia inglesa que conquistou a sua independência a partir de 1947, e em 1947, liderado por uma ação de não violência e desobediência civil por Mahatma Gandhi, a população indiana começou a pressionar o governo norte-britânico, o governo britânico, a dar a independência à Índia. E aí o governo decidiu, né, o governo britânico decidiu acabar com a colonização da Índia e conceder a independência à Índia. Só que surgiram dois países. Surgiram a Índia, onde a maioria é hindu, e o Paquistão, onde a maioria é muçulmana. Então, quando a Inglaterra resolveu ceder, dar a independência à Índia, a Índia se dividiu em duas. A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, tá? E o que o Mahatma Gandhi defendia, professor? Ele defendia a união da Índia, independente de muçulmanos ou hindus. O Mahatma Gandhi era hindu, tá? Ele era religioso hindu. E o Gandhi, curiosamente, foi assassinado por um fanático hindu. Um fanático da sua própria religião assassinou Gandhi, porque Gandhi defendia a união entre indianos e paquistaneses, entre hindus e muçulmanos. E aí o Mahatma Gandhi foi assassinado. Então veja, quando a gente analisa a descolonização da África e da Ásia, o caso africano e o caso indiano, eles se destacam por quê? Pelos seus líderes. Dois grandes líderes, Nelson Mandela e Mahatma Gandhi. Os dois grandes líderes que se tornaram seres humanos de exemplo, tá? Exemplo para a humanidade a serem seguidos, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Vamos lá? Professor, o Gandhi ele não era, tipo, próximo ao Mussolini? Porque, tipo... Gandhi próximo a Mussolini? Eu acho que eu vi um negócio assim, só que eu não lembro se era verdade ou se... Mas depois eu dou uma pesquisada e te mando, porque acho que tinha uma foto deles juntos. E que... Olha, é porque tem um jornalista que eu não gosto desse jornalista, que é o Rodrigo... Eu não lembro o nome dele. Constantino, provavelmente. Eu não gosto muito dele, e ele fez um artigo falando que o Gandhi não era exatamente um exemplo. Eu não confio nas ideias dele, mas eu li há muito tempo atrás e depois eu te mando para você ver. Tá ok. Mas realmente eu nunca vi essa foto e também nunca li nada sobre, não. Eu sei que Gandhi foi um pacifista, ele lutava pela independência da Índia através de greves, manifestações, boicotes, a chamada desobediência civil. Nunca tocou em uma arma em suas mãos. Havia um grupo na Índia que defendia a luta armada, ele dizia que não, a luta deveria ser pacífica, pela não violência. Enfim, né? Continue duvidando do Rodrigo Constantino, porque ele não é uma fonte confiável, muito pelo contrário, ele distorce fatos, ele deturba informações históricas, é um olavista da vida, né? Enfim, continue duvidando dele, você faz muito bem, tá? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Beleza, pessoal? Então a gente fecha então a nossa live aqui. Oi, pode falar? Não? Tranquilos? E aí a gente vai sortear o último livro, tudo bem? Que é a Segunda Guerra Mundial, a mais sangrenta guerra da história, tá? Vamos sortear ele hoje. Vamos fazer o mesmo esquema, eu vou ler um trecho do livro, vocês vão aí, né, jogar aí a página aí. Se você acertar, você leva o livro, ou chegar mais próximo, leva o livro também, tá
ok? Vou selecionar aqui a página. O livro tem deixa eu ver aqui quantas páginas tem. 161 páginas, tá? O livro tem 161 páginas, ok? Então vamos lá, né? Vou dar uma, dou-lhe duas, beleza. A astúcia lhe valeu o apelido de Raposa. No final da guerra, esteve à frente das forças alemãs que se opuseram à invasão dos aliados na Normandia. Considerado um oficial profissional e humano, Afrika Korps, comandado por ele, nunca foi acusado de crimes de guerra. Os soldados capturados durante sua campanha na África afirmam que foram bem tratados. As ordens para assassinar soldados civis e comandos judeus eram totalmente ignoradas. Está falando aí do então Erich Rommel, que era chamado de o Raposo, né? A Raposa. Era um militar alemão que era, entre aspas, mais humano, né? Vamos lá, galera. Pode chutar aí a página que você acha que é esse livro. Vamos lá. Let's go. Beleza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tranquilos? Podemos, então? Todo mundo já chutou? Então, galera, ó, quem acertou, quer dizer, quem vai levar o livro, ele mais próximo que chegou, tá? Foi um erro de 25 páginas, ok? O mais próximo que chegou errou por 25 páginas. Então, a Caroline Silveira, eu li a página 20, a Caroline chutou a página 45. Caroline, o livro é seu, garota, tá? Né, Caroline Silveira, deixa eu até anotar o nome aqui para eu não, né? Caroline Silveira. Professor, eu ganhei. Exatamente, Silveira. Show de bola. Aí, Carol, você me chama depois no privado para você me passar o seu endereço para eu postar o livro para você amanhã ainda, tá? Amanhã ainda envio para você o livro, tudo bem? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, brigadão pela atenção de vocês. Eu me despeço aqui e aí a gente volta na segunda semana de janeiro. Entre os dias 11 e 16 a gente volta para fazer as nossas aulas de revisão e aquele aulão sobre redação. E aí eu deixo vocês afiados para a prova do Enem, se Deus quiser, tudo bem? Boas festas para vocês. Feliz Ano Novo, para quem eu não, né, já que a gente não vai se falar até lá. Boas festas, feliz Ano Novo, feliz Natal, tá? E que o ano 2021 seja um ano melhor para todos nós, se Deus quiser, tá? Vamos ter fé. Aqui, ó, eu sempre deixo aqui essa plaquinha aqui do meu lado, ó. Fé, tá? Caminhar com firmeza, tá? Certeza, força, tá? Então vamos ter fé que tudo vai dar certo e que o ano 2021 vai ser melhor para todos nós, tá, gente? Obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Obrigada. E sucesso para nós, tá? Boa noite, Obrigada, professor. professor. Obrigada. Boa noite. Boa festa. Boas festas. Tchau, tchau.